Hola guapos, hola guapas, bienvenidos, bienvenidas ao Espanhol com a Lu. Aqui vamos abordar temas que serão importantes para te auxiliar rumo aí a sua caminhada em direção a se tornar um hispanohablante, ok? Bom, e hoje eu trouxe um assunto que eu acho super interessante e super importante, que a gente tem muita dúvida. Vamos falar de possessivo? Principalmente quando a gente usa na terceira pessoa, a gente fica aí um pouco perdido. Então eu acho interessante a gente falar de possessivo. Vamos lá? Então olha só. Primeira coisa, vocês viram que eu coloquei aqui los possessivos e que eu coloquei aqui, ó, adjetivos. Adjetivo é aquela palavra que caracteriza outra palavra, normalmente um substantivo. Então, pensa comigo, se o adjetivo caracteriza um substantivo, vocês concordam comigo que eu preciso ter esse substantivo? Se eu chegar e trouxer um adjetivo aqui do nada, não tem muito sentido algum. Se eu chegar e falar com vocês assim, cheio, vocês vão pensar, nossa, essa moça tá doida, né? Cheio o quê? O que é cheio? O espaço é cheio, o local é cheio, o copo tá cheio, a panela tá cheia. O que é cheio? O que é cheia? Então eu preciso dizer que é cheio. Eu preciso do substantivo ou da coisa para eu poder caracterizá-lo, ok? Por quê? Porque o adjetivo, então, ele precisa do substantivo. Se o adjetivo precisa do substantivo, precisa de uma palavra para ela caracterizar, vocês concordam comigo que tem que andar junto então? Não dá para separar. Sempre que eu tiver um adjetivo, eu tenho que ter alguma coisa para ser caracterizada por ele. Então, por isso que os possessivos adjetivos, eles acompanham o substantivo. Vou repetir. Os possessivos adjetivos, eles acompanham o substantivo. Eles vão dar a ideia de posse, porque essa é a função do possessivo, dizer que alguém possui alguma coisa, mas ao mesmo tempo eles vão acompanhar, caracterizar o substantivo. Olha só, segunda coisa que eu tenho para comentar com vocês. Às vezes vocês podem não estar vendo o sentido. Por que eu coloquei aqui os pronomes pessoais, né? Eu coloquei os pronomes pessoais aqui, que geralmente a gente não usa o pronome pessoal junto com o possessivo. Quando a gente usa o possessivo, a gente não usa o pronome pessoal, porque o possessivo já indica quem é que possui. Só que eu coloquei isso aqui por um objetivo, por um motivo. Já vou chegar lá, tá? Bom, a primeira coisa que eu queria aqui chamar a atenção de vocês, então, é que os possessivos vão acompanhar, então, os pessoais. Olha lá. Para eu vou usar mimis. Para tu, eu vou usar tutus. Atenção. Possessivo não tem acento. A pessoa sim. Sujeito tem acento, possessivo não. Beleza? Depois, para ele, aí, usted, ou seja, terceira pessoa, eu vou ter sus, nosotros, nuestro, nuestras, nuestros e nuestras, vosotros, vuestro, vuestra, vuestros e vuestras, e para eles, elas e ustedes, eu tenho sus de novo. Primeira coisa, gente, então, que nós vamos discutir aqui, olha só. Os possessivos, eles vão variar, então, em número, tá? O que eu quero dizer com variação de número? Singular e plural. E como que eles vão variar em número? De acordo com a coisa possuída, tá? Então, por exemplo, se eu, Luciana, então tô falando de mim, aqui ó, eu. Se eu tenho um cachorro, como é que eu vou falar? Mi perro. E se eu tiver vários cachorros? Eu, particularmente, tenho 4. Então, como é que eu vou falar? Mis perros. Por quê? Porque são 4 cachorros, tá? Então, eles vão variar de singular e plural de acordo com a coisa possuída. Vamos pensar no português, ó. Por exemplo, se vamos supor que tem 5, 6 pessoas que moram numa única casa, amigos, que resolveram aí dividir o aluguel, tá? E moram na mesma casa. Quando essas pessoas forem se referir a essa casa, como é que elas vão se referir? Nossa casa. No singular, por quê? Porque é uma casa única para todos, ok? Agora, cada um tem a sua casa, 5, 6 pessoas que moram em casas diferentes, então são várias casas. Então, quando nós formos nos referir a essas casas, vamos falar como nossas casas, ok? Então, só para a gente poder parar para pensar que funciona igual no português. O singular e o plural acompanham o português. Se a coisa possuída é singular, o possessivo fica no singular. Se a coisa possuída está no plural, o possessivo vai pro plural, ok? Variação de gênero. Neste caso aqui dos adjetivos, os únicos que vão variar em gênero seria com referência a nosotros, a primeira do plural, que eu vou falar nuestro e nuestra, nuestros e nuestras, igual o caso da casa, então eu vou falar nuestra casa ou nuestras casas, de acordo?
E vosotros também, que é a segunda do plural. Vosotros é um montão de tu, que eu também vou variar se a coisa for masculina, feminina, singular ou plural. Vuestra casa, vuestras casas. Ok? Beleza. Bom, vamos agora para a parte que eu queria chamar a atenção de vocês. Por isso que eu pus aqui, ó, os pronomes pessoais. Vamos lembrar com relação aos pronomes pessoais? Vamos lembrar o seguinte. A primeira pessoa, eu, aqui ó, sou a primeira pessoa, quem fala, quem está proferindo a fala, ok? Segunda pessoa, você que está aí do outro lado do vídeo, é a pessoa com quem eu falo, tá? Então é a pessoa que recebe a fala de quem está proferindo, ok? E a terceira pessoa não participa. Por exemplo, minha mãe, ela vai vir aqui hoje. Cadê minha mãe? Não tá aqui? Alguém tá vendo minha mãe aqui? Não, só tô eu e vocês, né não? Então, a terceira pessoa é de quem a gente fala. Ela não participa do diálogo, ela não participa aqui desse discurso e de ouvir o discurso. A terceira pessoa, ela tá fora. Quando a gente usa su e sus, isso confunde a gente um pouquinho. Por quê? Por causa do português. Principalmente para nós aqui que somos mineiros, né, gente? A gente usa o você aqui em Minas. E aí, quando a gente usa o você, quando eu falo seu ou sua, eu estou falando diretamente com a pessoa que está na minha frente, digamos assim, né? Então, eu falo assim, aqui, ó, aqui o seu marcador. Olha o seu marcador aqui na minha mão. Falando com quem? Com você que está do outro lado do vídeo. Então, você é a minha segunda pessoa. Por isso que quando a gente vem para o espanhol, a gente fica perdido. E acha que a gente pode usar o su e sus para a segunda pessoa. A princípio não podemos não, só podemos em único caso. Qual caso? Quando essa segunda pessoa for você. Porque o você não é com quem eu falo também, só que o você tem conjugação de terceira, por isso está aqui embaixo, ó. Mas o você é com quem eu falo também. Então o você é uma forma de tratamento formal. Tu é informal e o você é formal, ok? Então, quando eu uso o você, eu tô falando com quem? Com uma pessoa mais velha, tem muito mais idade do que eu, com uma pessoa, por exemplo, que tenha um posto de trabalho que precise dessa formalidade, um médico, um dentista, um juiz, ou uma pessoa desconhecida. Então, em situações formais, por exemplo, estou dentro de uma empresa, conversando com as pessoas dentro de uma empresa, meu chefe, colegas de trabalho, no momento que a gente não tem tanta intimidade assim, eu vou usar o você. Então, o você é um tipo de tratamento que a gente usa em situações formais. Então, se eu tiver no momento de uma situação formal, aí sim, eu vou usar o quê? Su e sus. Beleza? Porque é uma situação formal e eu estou me referindo a um você, a um senhor, uma senhora ou uma senhorita. Se não é um caso de situação formal, eu não posso usar su e su para falar diretamente com a pessoa, não, tá? Eu tenho que usar o quê? Se eu estiver falando diretamente com a pessoa, eu tenho que usar tu. Por exemplo, mira, tu marcador está aqui, llévalo. Viu? Então, eu tô falando diretamente com você e com um tu, no caso, você e tu, são equivalentes, tá? E por que isso confunde a gente? Porque, por exemplo, se eu falar assim, su casa está muy lejos. Normalmente, nós que somos mineiros, eu penso assim, a sua casa tá longe. Mas eu não tô falando da sua casa. Eu tô falando da casa de uma terceira pessoa, que pode ser minha mãe, por exemplo. Que a casa da minha mãe, a casa dela, tá muito longe. E não a sua. Se eu estivesse falando da sua casa, eu diria como? Tu casa. Tu casa está muy lejos. Su casa, dela, de quem não participa, está muy lejos. Aqui na América Latina, também se pode usar, é muito comum usar de ele ou de ella. Exatamente para ficar aí mais clara essa ideia que pertence a uma terceira pessoa que não participa do discurso. Ok? Tá claro isso, gente? Então, só recapitulando, vamos recapitular? Vamos lembrar de tudo que eu falei até então? Primeira coisa que eu falei, os adjetivos caracterizam, tem que estar o quê? Junto com o substantivo. Então, esses aqui, eles acompanham o substantivo, beleza? Primeira coisa. Segunda coisa, os possessivos variam de singular e plural de acordo com a coisa
possuída. Então, a quantidade da coisa que a gente possui é que define se vai para o singular ou plural. Terceira coisa, no caso de nosotros e vosotros, varia também o quê? Em gênero, masculino e feminino. Então, tem que ficar atento. Se é casa, nuestra casa. Se é coche, que é carro, né? Se é coche, eu vou falar como? Nuestro coche. Se são vários carros, nuestros coches. E por aí vai, beleza? E lembrando vocês também, su e sus nós vamos usar somente na ideia de diálogo quando a situação é formal. Se a situação não é formal, é equivalente o quê? Dele, de ella, ou seja, dele e dela. Pertence a uma terceira pessoa. Vai fazendo aos pouquinhos, na cabeça de vocês, vai fazendo essa substituição de ella ou dele e dela. Vai pensando nisso que você vai se acostumando. E aí vai chegar uma hora que você vai fazer automático, tá? Por isso, então, que eu coloquei as pessoas aqui, tá vendo? Por isso que eu coloquei os sujeitos aqui. Pra gente lembrar o quê? Aqui, ó. Ó o ele ou ela aqui, ó. Pra gente lembrar que isso aqui é de terceira. De quem a gente tá falando, beleza? Vou colocar alguns exemplos pra vocês aqui no quadro, ok? E aí, vamos lá? Os exemplos pra gente poder pensar e raciocinar. Então, olha só. Observa as frases. Quero falar dessas frases aqui. Por enquanto, não vou falar desses pronomes de novo, não, tá? Então, vamos lá. Observa as frases que eu coloquei pra vocês. Então, eu tô dizendo, ó, mi casa es grande. Então, se eu tenho um mi, lembra daquele quadro que a gente tem anteriormente? Se eu tenho um mi, automaticamente eu já identifico que essa casa pertence a um yo, primeira pessoa. Sou eu, ó, eu que tô falando, beleza? E este mi, então, ele tá acompanhando casa. Olha lá, tá juntinho de casa. Então, tá demonstrando que a casa pertence a mim. Tá dando uma característica de posse à minha pessoa, ok? Como o fato dele estar juntinho, ó, tá acompanhando, por isso que isso aqui é um adjetivo possessivo, ok? Porque os adjetivos possessivos acompanham o substantivo. Vamos lembrar disso? Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Eu digo, el niño trajo su juguete. De quem que é esse foguete aqui, gente? De quem que é esse brinquedo? El niño. El niño é quem? Ele. Então, o ninho não participa da nossa conversa, não. Tô falando de uma terceira pessoa. Então, lá, su, dele. Então, o menino trouxe o brinquedo dele. Não o meu, sim, dele, ok? E su também, olha lá, acompanhando a palavra juguete. Beleza? Então, vamos lá. Nuestros perros son calmos. Nuestros, primeira pessoa do plural, referência a nosotros. Tá falando então dos cachorros. Nuestros perros son calmos. Está acompanhando então a palavra perros, o substantivo perros, ok? Então tá demonstrando que o cachorro pertence a nós, beleza? Então, nuestros perros son calmos. Os meus, na verdade, não são, não. Beleza? Nada calmos, ao contrário. Ok? Vamos falar, então, agora dos pronombres. Dos pronomes possessivos. Vamos ver qual que é a diferença, então, entre os pronomes possessivos e os adjetivos que a gente já viu? Tá tudo claro com os adjetivos, não é não? Vamos para os pronomes? Então, vamos falar agora dos pronombres. Pronombres possessivos. Igual nós fizemos com os adjetivos, vamos parar para pensar? Hein? Vamos pensar? Olha só, o que é um pronombre? Classe de palavras. Classe de palavras que a gente aprendeu lá na escola. O que significa a classe de palavras pronombre? Pronombre são aquelas palavras que substituem um nome. Normalmente um substantivo, ok? Então, se um pronome é uma palavra que substitui um nome, vai estar no lugar de um nome, tá? Deixa eu dar uns exemplos aí para vocês. Por exemplo, eu falo assim, a minha irmã chama Lívia, tá? Aí eu falo assim, a Lívia não está aqui agora, a Lívia está na casa dela. A Lívia falou que vem aqui mais tarde. A Lívia tem uma filha. A Lívia é uma pessoa muito legal. Imagina se eu ficar o tempo todo, Lívia, 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 Lívia. Nossa, que chato, não é? É chato, é repetitivo
E, na minha opinião, inclusive, mal educado, né? Porque se eu repito a mesma coisa várias vezes, eu tô deixando a entender de que o outro com quem eu estou falando não tá acompanhando o meu raciocínio. Então, as línguas, né, não só o espanhol, não só o português, mas isso acontece no inglês também. As línguas, elas têm algumas ferramentas que nós utilizamos exatamente para isso, para substituir termos que nós já nos referimos antes e evitar essa repetição, evitar essa conversa cansativa ou repetitiva. E os pronomes têm essa função, tá? Por exemplo, dos exemplos que eu estava dando com a minha irmã, com a Lívia, em lugar de eu falar a Lívia isso, a Lívia aquilo, a Lívia não sei o que, eu posso dizer a Lívia mora longe da minha casa. Ela tem uma filha, então eu posso trocar a Lívia por ela. Então eu posso usar os pronomes, que são essas palavrinhas que servem para isso, para essa substituição, e evitar então assim essa repetição, ok? Então olha só, neste caso aqui nós temos então os pronomes possessivos. Se eu acabei de dizer então que os pronomes são aquelas palavras que substituem o nome, significa então que os pronomes possessivos eles vão substituir o substantivo, substituir a coisa possuída. Isso significa que não podem estar juntos. Eu vou ter o pronome possessivo fazendo uma referência a um substantivo, a alguma coisa possuída que já foi dita antes, ok? E aí, voltamos àquilo que eu tinha falado com vocês. Aqui nós temos o sujeito só para a gente poder relacionar e não se perder. Então, quando eu uso mio, por exemplo, eu estou me referindo a eu. Quando eu uso tu e eu estou me referindo a tu, você, a pessoa com quem eu estou falando, ok? Neste caso dos pronomes possessivos, diferente dos adjetivos que a gente tinha visto antes, os pronomes eles vão variar então, tanto em número, singular e plural. Então, se a coisa possuída for uma coisa, eu vou usar no singular. Se forem várias coisas, eu vou utilizar no plural. Mas também eles variam em gênero, masculino e feminino, de acordo com a coisa possuída, ok? Essa vogal que aparece aqui, ó, no mio, mia, tuyo, tuya, isso aqui é uma grega, tá? Então, essa vogal que aparece aqui, ó, no final, é exatamente para mostrar pra gente no lugar de que está. Então, se eu tenho, por exemplo, mio, significa que está no lugar de um substantivo masculino singular. Se eu usar mias, está no lugar de um substantivo feminino plural. Se eu usar, por exemplo, tuyos, masculino plural. Então, estes aqui nós vamos usar para substituir, para estar no lugar de um substantivo, no lugar da coisa que eu me refiro, da coisa que eu possuo. Lembrando vocês que quando eu uso suyo, suya, suyos e suyas, quando eu uso este aqui, ó, normalmente eu estou falando de quê? De uma terceira pessoa que não participa do discurso, que não participa da situação. Eu estou falando de alguém que não está aqui, que não está presente. Lembra disso? Que a gente comentou nos adjetivos? A não ser que essa pessoa que eu estou me referindo é usted e é uma situação de tratamento formal. No mais, funciona igual ao anterior. Lembrando que esses aqui vão substituir. Vamos exemplos? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Vamos aí para os exemplos, então, dos pronomes possessivos. Ou seja, aqueles possessivos que vão substituir um nome. Vão substituir uma coisa possuída. A gente pode chamar substantivo também de nome. Então vamos lá? Olha só. Mi cuaderno es más organizado que el tuyo. Então vamos lembrar, olha só. O mi aqui, ó, tá dizendo que o quaderno pertence a um yo. E está acompanhando quaderno. Como ele está acompanhando, ele é um adjetivo possessivo, porque ele acompanha. Vamos continuar a frase? Mi cuaderno es más organizado que el tuyo. Tuyo, más organizado que el tuyo. Tuyo o quê? Falando de que aqui? Quaderno.
Então, vocês estão vendo que está no lugar de quaderno, está substituindo o quaderno. Quando eu falo isso aqui, automaticamente minha mente busca lá. Busca lá qual que é o substantivo, qual que é a coisa que eu estou me referindo. Então, eu estou me referindo ao quaderno. Por isso, então, que esse aqui, ó, vem separado do substantivo. Por que ele vem separado do substantivo? Porque ele está no lugar do substantivo. Então, ele substitui o substantivo. Substitui, tá no lugar de. E aí, automaticamente, quando eu falo isso, eu já busco na minha cabeça a referência aqui, ok? Mesma coisa aqui, ó. Sus compras são mais caras que as minhas. Ó o sus aqui, ó. Então, tô falando da compra de uma terceira pessoa. Ou estou falando com você, né? Vamos imaginar aqui que, neste caso, é uma terceira pessoa. Então, tô falando de alguém que não está presente, né? Tô falando, sei lá, de um amigo. E aí, tá acompanhando aqui, ó, substantivo compras. Então, esse aqui é um adjetivo. Que las minhas. Minhas o quê? O que são mais caras que as minhas? Minhas o quê? Minhas compras. Tá no lugar de compras. Substituindo compras. Então, isso aqui tá substituindo, é um pronome. Porque o pronome tem a função de substituir o nome, de estar no lugar do nome, ok? Bom, aí muita gente deve estar olhando assim, pensando, mas eu não entendi então o uso desses artigos aí, né? Por que esses artigos estão acompanhando? Eu não entendi isso. Vamos falar disso? Bom, então vamos entender agora o uso desses artigos. Por que esses artigos vão acompanhar os pronomes possessivos? Então tem aqui, ó, artículos mais pronomes possessivos. Por que eles acompanham? Então vamos lá, classe de palavras, de novo, vamos pensar na classe de palavras de novo. Lá na escola, quando vocês aprenderam, por exemplo, sobre os artigos. Qual que é a função de um artigo? A função de um artigo é acompanhar o substantivo. Vamos repetir? A função de um artigo é acompanhar um substantivo. Então, a princípio, substantivo. Vamos falar só disso, não vamos confundir nada agora não. Vamos lá, gente, vamos pensar em classe de palavras de novo. Lembra lá na escola, quando a gente aprendeu as classes de palavras? Classe de palavras de novo. Qual a função de um artigo? A função de um artigo é acompanhar um substantivo. Eu sei que acompanha outras coisas também, mas neste caso, neste momento, pra gente é importante a ideia de substantivo. Então, um artigo acompanha um substantivo. Vamos lembrar do que eu falei aqui com relação a pronome. Qual que é a função de um pronome? Para que a gente usa essa ferramenta? Para substituir um nome, para substituir um substantivo. Então, se o pronome está no lugar de um substantivo e o substantivo vem acompanhado por um artigo, significa que quando eu uso um pronome, ele tem que vir junto com esse artigo. Porque o artigo seria para acompanhar o nome ao qual o pronome está se referindo, ok? Então, olha só, alguns exemplos aqui com artigos, ó. El mío, então é o meu alguma coisa. O meu cachorro, o meu carro, o meu avião, sei lá. Chique, hein? Los tuyos, então está se referindo a uma coisa que tu, né, que você tem. Então, o que é essa coisa? Los nuestros, referindo a alguma coisa que nós temos. Algumas coisas, né? Tanto aqui quanto aqui, porque está no plural. Então, são várias coisas que a gente tem e que são coisas masculinas, né? Então, por exemplo, poderia ser los tuyos que? Los tuyos coches. Quem sabe você tem vários carros. Los tuyos gatos. Pode estar no lugar de gatos, é alguma coisa nesse sentido. Então, vamos lá, olha só. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês aqui, ó. Mi teléfono es más antiguo que el tuyo. Tuyo quê? Teléfono. Então, vamos colocar teléfono aqui embaixo, ó. Teléfono. Tá no lugar, então, de teléfono. Então, se eu tivesse essa palavra no lugar dessa aqui, eu ia dizer o quê? El teléfono. Tá vendo? Por isso que o possessivo, que é pronome, que tá no lugar do substantivo, vem acompanhado, então, de um artigo. Por isso que quando a gente tem os pronomes possessivos, eles vão vir acompanhado aí dos artigos. Eu queria falar mais um detalhezinho sobre mais um uso de artigo. Vocês já devem ter visto isso em alguma canção, em alguma música. E aí ficou lá com a pulguinha atrás da orelha, sem entender muito de por que dessa construção, deste uso. Esse lo aqui, ó. Esse lo aqui é chamado de artigo neutro, tá? Então vou colocar só um AN aqui, ó, para facilitar. É o artigo neutro. Então, o que o artigo neutro faz?
ele continua sendo um artigo. Então, a função dele continua sendo acompanhando um substantivo. Continuamos com a mesma função. Só que, na verdade, se a gente for parar para pensar, não é bem um substantivo. É alguma coisa que está sendo substantivada. Ou, uma forma mais fácil de pensar, na minha opinião, é que acompanha qualquer coisa que não seja substantivo. Então, ele vai acompanhar um adjetivo, ele vai acompanhar um verbo, ele pode acompanhar um advérbio, mas não é o nosso assunto agora. De qualquer forma, ele é um artigo neutro. E ele serve também para se referir a alguma coisa que é compartilhada, alguma ideia, principalmente alguma ideia. Então, se eu falo assim, lo nuestro es muy importante, o que seria esse lo nuestro? Aquilo que é nosso. Então, vamos colocar aqui para facilitar a nossa vida, ó, para a gente imaginar, isso aqui pode ser um aquele o quê? Ok? Aquele o que é nosso. Ou seja, a nossa relação ou alguma coisa que existe entre nós. Então, se está se referindo a uma ideia, por isso que eu vou usar, então, o artigo neutro. Bom, então, quem gostou, curte aí, ó. Curte aí, deixe seu comentário, participe aí com a gente, pra gente produzir novos vídeos, novos conteúdos e tirar a dúvida aí, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o espanhol, tá ok? Estou aqui pra isso. No mais, hasta luego a todos. Besitos.